E agora a gente vai falar da realidade da maioria das pessoas que aposenta no Brasil. O dinheiro não é suficiente. Uma pesquisa realizada pela Serasa mostra que 70% dos aposentados dizem que o dinheiro não dá para sobreviver. Não estamos falando de luxo não, viu? Estamos falando do básico. O levantamento apontou que 58% dos idosos pesquisados consideram que não conseguiram se planejar financeiramente para a aposentadoria. Um outro dado que chamou a atenção é que 1/3 dos entrevistados está recorrendo às reservas financeiras acumuladas ao longo da vida. Para quê? Para suprir suas necessidades básicas ou então buscando empréstimos. 49% dos idosos consideram os gastos com saúde como uma das principais preocupações financeiras, ficando atrás apenas dos gastos com alimentação, considerados relevantes por 69% dos participantes. Isso é muito preocupante. Vamos bater um papo sobre essa fase do idoso, que deveria ser o quê? Um momento de descanso, de tranquilidade, não é mesmo? A gente sabe que não é, na prática não é isso. Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Luana Marocco. Obrigada, Luana, pela sua presença. Boa tarde. A gente também recebe aqui, olha, a Denise Amâncio. Obrigada, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Seja bem-vinda. Tá, obrigada. Junto com a Dona Rose. Tudo bem, Dona Rose? Boa tarde, Roberta. Também. Tudo bem? Me conta, amiga, você se encaixa nessa realidade? Tá difícil viver Sim, com a aposentadoria? sim, me encaixo. Porque eu me aposentei, tem 4 anos, o salário mínimo, né? Mas aí não rende, não dá, né? Paga aluguel, faz compra, ajuda minha filha que tem problema de saúde. E aí eu optei para fazer o curso de DJ. De vez em quando trabalho com som, contratada, também ajuda. E depois fiz o curso cuidadora, é que eu estou tendo mais lucro, mais renda, o curso cuidadora, que eu estou trabalhando direto. Mas a senhora tem quantos anos? 72. 72, né? E aí aposentei com atraso, né? Aposentei com 69 anos. Mas aí a gente se pergunta, né? Até quando que a senhora vai conseguir fazer, Sim. né, o seu trabalho de cuidadora, o seu trabalho de DJ, que vira à noite também? Sou manicure também. Ou seja, faz várias coisas uma renda extras. também, né? Que ajuda a renda. E com Aumentar a você, renda. Dona Denise? Bem, Roberta, eu me aposentei em 2017, né? Porque completei os meus 25 anos, né? Eu sou funcionária pública. Eu fui policial civil. Então, quando eu completei a minha idade, os 25 anos, eu me aposentei. Aí, tudo é mais por causa do meu problema da coluna, né? Que eu me aposentei. Só que é um baque, tá, querida? Porque você está acostumado com escala especial. E essa escala especial que pagava assim tão bem para você, tira, né? Aí vem os descontos. Desconta tudo. Os descontos continuam. Aí você tem que pagar. Aí você também vai e começa a cortar. Corta o plano de saúde, né? Vai cortando. Tudo que você puder. Vamos almoçar no final de semana no restaurante? Não. Entendeu? Você corta também. Tudo que for assim, que você fala assim, não, isso aí dá para passar. Você vai tirando. Porque, por exemplo, você passa também a ter problema de saúde, aí você tem que gastar com medicamento. Que a gente viu aí na lista dessa pesquisa, que é o segundo item que o idoso, o aposentado, mais gasta. Medicamento. O medicamento está caríssimo. É muito caro. Então, você gasta... Você tem que escolher. Ou você vai fazer um passeio ou você vai guardar para comprar um remédio. Luana, olha isso. Na fase da vida em que ela, assim como a Denise, a Dona Rose, quem está em casa também, né, aposentado, se identifica com isso, que era para estar optando pelo passeio. Agora eu vou passear. Agora eu vou descansar. Não. Agora eu tenho que pagar remédio. Isso quando dá para pagar. 7 em cada 10 aposentados no Brasil vivem essa realidade, reclamam que não dá para viver com o dinheiro da aposentadoria. De que forma que isso impacta a qualidade de vida nessa fase? Não, assim,
Impacta muito negativamente, né? Porque a gente começa a ficar ansioso, estressado, se vai dar conta de comer, se vai dar conta de pagar uma medicação, né? Os recursos que o serviço público acaba prestando para os idosos são muito poucos. Por exemplo, passagens, né, de ônibus gratuitas, às vezes um passeio por mês, se eu não me engano, tem essa viagem gratuita, mas isso é muito baixo. As medicações são poucas também na farmácia popular de forma gratuita. Deveria haver uma redução dos impostos para esses idosos, né? Porque é aquilo que a Denise falou, enquanto ela poderia estar descansando, ela está se estressando, né? E olha que é uma população, né, dos anos 40 que conseguiu vivenciar uma era muito legal de guardar dinheiro. Mas as inflações são tão grandes, a gente teve crises, então tudo isso reduziu, né? Às vezes, esses próprios idosos ajudaram muito a família, aí acabaram gastando esse dinheiro guardado, esses investimentos, né? E para a necessidade deles, como a gente aumentou a expectativa de vida, a gente acabou ficando despreparado, entre aspas. Na verdade, são esses imprevistos, né, sociais que a gente nunca espera que aconteça. Perfeito. E aí, o idoso, depois de viver mais de 60 anos naquele padrão de vida, ele se vê obrigado a mudar o padrão. Uma coisa é mudar na nossa faixa etária, que a gente tem mais facilidade de adaptação. Energia, outra coisa é fazer saúde, isso, né, nessa faixa etária. Como é que foi para a senhora, dona Denise? Olha, Roberta, foi difícil, tá? A me adaptar a essa falta do dinheiro. Para me ajudar um pouco, o meu medicamento mais caro, a farmácia cidadã me fornece, entendeu? Mas, assim, tem outros que não são tão caros, mas eu tenho que bancar. Então, se eu não tiver esse apoio, me quebra minhas pernas, entendeu? Já que a senhora falou aí da farmácia cidadã, daqui a pouquinho a gente vai ouvir também o relato aqui da dona Rose, mas muito importante a respeito desse medicamento. A gente vai ouvir agora dicas da geriatra, a doutora Kelly. Ela enviou para a gente um vídeo falando dessas preocupações, né, do aposentado que tem em relação a dinheiro para comprar medicamentos. E aí, será que tem outras alternativas? Vamos ver então o que disse a doutora Kelly. Você pode consultar o seu médico assistente e verificar com ele a possibilidade de troca de medicamentos ou associação de medicamentos, que algumas vezes podem ficar mais baratos. Se isso não for possível, você pode ver na farmácia popular se o preço está mais em conta, fazer pesquisa de preço entre uma farmácia e outra, ver se aquele medicamento, se a indústria, né, aquela indústria tem algum programa que fornece descontos nesses medicamentos. Isso tudo pode ajudar e pode fazer com que o medicamento seja comprado de forma mais econômica. Além disso, existem medicamentos que são distribuídos pelo SUS. Isso você pode se informar nas unidades básicas de saúde. Tem as farmácias populares, que também são fornecidas medicações, muitas vezes subsidiadas, outras vezes são dados uma quantidade por mês, não esquecendo sempre da prevenção, porque se você consegue investir em uma boa alimentação, prática de atividade física, de repente você reduz peso, você consegue controlar o diabetes, consegue controlar o colesterol e com isso a necessidade de doses maiores ou até de usar essas medicações pode ser reduzida bastante. Obrigada, doutora Kelly, pela sua participação. E você, dona Rose, também já precisou fazer essas adaptações, usar dessas dicas aí na hora de comprar medicamentos? Já precisei. Eu uso, né? Eu faço um tratamento de gastrite com refluxo. Então, eu tomo pantoprazol. Que omeprazol, o SUS dá. Tomei 11 anos, não resolveu. Aí eu mudei de médico, minha médica gastro passou pantoprazol, R$90. Tem farmácia 120, 110. Eu compro genérico, 28, 27. Então, de 90 caiu para 28. Porque o genérico. Essa é a dica. O genérico é o mais barato. Aí, quando tem promoção, eu compro logo 3, 4 caixas. Passo cartão de crédito. E aproveitar a promoção. Que bom que a senhora ficou atenta, né? Eu a faço pesquisa. Quando eu vejo que está terminando, só tem uma cartela, eu já começo a fazer pesquisa. Mas aí, Luana, nem sempre. Que bom
que a dona Rosa consegue ir fazendo, aproveitando a promoção para fazer um estoque. Mas nem sempre o idoso consegue, o aposentado consegue. Por quê? Porque ele já está devendo tudo, não tem mais para poder tirar, para comprar o medicamento naquele mês, só se ele jogar para, sabe Deus para quando. E tudo isso vai consumindo, né, o emocional desse idoso. Só que às vezes o familiar não percebe também. Quais são os sinais de que o idoso está precisando dessa atenção da família financeira? Olha, geralmente, né, o idoso, quando ele ainda mora sozinho e tudo mais, realmente precisa de uma presença mais assídua em casa, né? Para que, primeiro porque o idoso, consequentemente, já se sente mais isolado da sociedade, porque, como, por exemplo, a Denise falou, ela aposentou, então você vê pouco seus colegas de trabalho, né? A família é muito ocupada, tá com filhos pequenos, então é mais em reuniões específicas. Então, frequentar mais a casa desse idoso, participar da rotina dele, saber as medicações que ele toma, de repente, né, avaliar mesmo a conta bancária dele, questioná-lo sobre questões bancárias, né, os movimentos bancários que ele faz, ficar atento ao que ele assina, né? Às vezes o idoso perde um pouco essa habilidade mesmo de negociar no banco com o gerente, e aí o banco às vezes faz propostas das quais ele tem vergonha de dizer não comunica a família, aí se enrola com algum empréstimo, e aí é só ladeira abaixo. Às vezes também tem a dificuldade, né, de ouvir bem o que está sendo dito. Sim. Né, as letrinhas miúdas. Miúdas, propositalmente. A família tem que acompanhar, né? E aí, dona Rosa, a pergunta que eu tinha deixado para Denise, que eu também queria ouvir da senhora, como é que foi se adaptar num novo padrão de vida financeiro inferior em relação ao que a senhora vivia? Eu confesso que eu fiquei chocada, né? Não era aquele estilo de vida que eu tinha, né? Apesar de eu sempre trabalhei e mesmo eu, sábado, domingo, estando em casa, eu tinha meus bicos, né? Fazia unha, fazia bolo por encomenda, né? Bolo de aniversário. Sempre tive essa habilidade, né? Habilidade, que eu gosto muito de cozinha, né? Eu me aposentei como cozinheira, né? Trabalhei 35 anos. Mas aí eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou viver no salário mínimo? Logo em seguida, minha filha voltou a doença dela, ela não pôde trabalhar mais, que ela é cabeleireira, ela perdeu o movimento do braço direito. Como que eu ia fazer? Eu tive que fazer empréstimo. A ferramenta de trabalho dela, né? Ficou comprometida. Sim, eu fiz empréstimo, eu estou pagando 4 empréstimos. Eu fiz empréstimo para ajudar ela a pagar o advogado, para colocar o SUS no pau, né? Que não queria dar o benefício? O benefício dela? Não, benefício não. Não queria dar o papel para ela entrar. O laudo. O laudo para entrar na justiça. O médico da Santa Rita não podia dar. Porque se ele desse esse laudo, ele perdia o emprego. Porque ele estava dando um laudo, ele perde o emprego. Todos eles. Ele está dando um laudo para botar o SUS no pau. Ele é funcionário do SUS. Aí eu fui no hospital, aquele hospital ali, em frente à UFES, esqueci o nome. Aí lá eu consegui um médico bom, encaminhado, né? Aí ele foi, deu o laudo. Ou seja, as preocupações que a gente vê acontecendo nessa fase da vida. A mãe tendo que se preocupar com a saúde da filha, o que é natural, é genuíno da mãe. E ainda o que precisar financeiramente, a mãe vai e se compromete, mesmo que isso custe um endividamento. Sim, e estamos correndo atrás da aposentadoria, porque ela não conseguiu ainda. Então, isso aí eu fico preocupada. O que eu faço é para ajudar a minha filha. Eu acompanho ela no tratamento dela. E se precisar jogar suas contas mais para frente, é o que... Eu quando a fatura às vezes vem alta, que eu ajudo nas compras, eu no aplicativo do banco mesmo consigo fazer, né? Eu parcelo a fatura. Tá pagando o mínimo? Não, pago o mínimo não. Não pago o mínimo? Não pago o mínimo. Se eu pagar o mínimo é pior. Eu juro mais alto. Que bom que a senhora tem essa consciência. Eu parcelo. Que bom que a senhora dou tem uma essa boa consciência. entrada. O que faltou da fatura, eu parcelo. Porque se eu deixar o banco pagar também, ele tira do cheque especial. É mais caro ainda. Olha o jogo de cintura
que o aposentado precisa ter? Eu faço tudo isso e eu mantenho, sabe? E sobra alguma Roberta? coisa no final do mês ou coisa nenhuma? Do meu salário, não. Da aposentadoria, não. Sobra da minha renda extra. Que a senhora vai fazendo os biquinhos. Sim, eu não dou meus pulos. É o jeito, né? É o jeito. Eu não fico parada, não. Ó, e o economista, o Eduardo, mandou pra gente um vídeo com algumas dicas, tá? De como administrar melhor o dinheiro da aposentadoria. Olha só. Se você pensar que só com a despesa de saúde, que muitas pessoas precisam usar o plano de saúde, vai gastar aí algo em torno de um salário mínimo. Se colocar na conta as despesas de alimentação, outras despesas de deslocamento, tudo isso pode fazer o custo de um idoso variar entre algo entre R$ 3.500 a R$ 4.000. E como é que a gente vai fazer para poder administrar o orçamento nessa fase da vida em que geralmente as pessoas acabam não tendo condições de trabalho para gerar uma renda extra? Eu acho que a principal dica tem a ver com a utilização dos serviços públicos, né? Às vezes uma pessoa consegue algum programa de desconto, mas também vai utilizar da gratuidade de um transporte público, ou às vezes vai contar com algum serviço que é oferecido por alguma associação para idosos. Então, de uma maneira geral, o que eu acho que é mais importante para essa pessoa que é idosa viver com dignidade, muitas vezes vai ser contar também com a ajuda financeira de algum familiar. Essa parte de suporte da família é importante e a gente também não pode desprezar a importância das políticas públicas, né? Obrigada, Eduardo Araújo, pela sua participação. Ele deu-lhe várias dicas, né? Aí juntando com o relato da dona Rose, que faz alguns bicos para aumentar a renda. Já a Denise não tem renda extra. Então, Roberta, eu não tenho renda extra e também não posso ir atrás de renda extra, não, porque devido ao meu problema da coluna, eu tenho que viver com aquele salário. Você fica limitada, né? É, aquele salário. Então, eu tenho que viver daquilo, pagar tudo, porque hoje em dia a gente não pode ficar, né? Sem energia, sem água, sem internet, né? A internet, então, você não pode ficar sem, senão você fica desatualizada. Não, e fora que acaba que é só distração e também, distração também, não é? A gente adora olhar as redes sociais. E você vai cortando, né? Você corta umas coisas aqui, outra ali, que é para poder, né, você conseguir passar o mês todo. Entendeu? E para priorizar a saúde, o que a senhora corta? O passeio, além do que a senhora já falou? Passeio, viagens, nada disso. Ir a restaurante, que a gente gosta muito, né, não, também não. Ou seja, entendeu? o lazer vai ficando de lado. Vai ficando de lado. Evita comprar, por exemplo. Toda mulher gosta de comprar, né? Roupa, sapato, bolsa. Luana, a gente, sinceramente, a sensação que eu tenho ouvindo esses dois relatos é que a gente vai até se anulando, né? Sim, se excluindo, né? Quando ela falou da rede social, eu sinto muito isso, assim. Porque já não convive muito em sociedade, às vezes, né? Ainda mais com dor, né? Você sai pouco e tal, recebe pouco as pessoas na sua casa. Você fica sem o básico, é como se você tirasse um pouco da sua dignidade de viver também. E aí a gente está falando de uma pessoa que contribuiu um tempão para a sociedade, né? Então, assim, continuam contribuindo. Fiquei admirada da Rose, de 72 anos, fazer tudo isso ainda. Mas a maioria da realidade não é assim. Não tem energia, não tem pique, não tem físico. E não é só isso, né? Além do pique, da disposição, a gente sabe que muitos começam a enfrentar problemas sérios de saúde, igual a dona Denise na coluna. Sim. E fica limitado realmente. E não tem outra saída a não ser aprender a se adaptar a essa nova realidade. Sim. Né?